Segunda aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4. Lembrando, não é o nosso proveito ignorar as manias de Satanás. Não seja ignorante dos ardis de Satanás. Pode ser conveniente, fácil para esquecê-lo, mas a Bíblia diz: temos de ser prudentes e não ignorar os seus ardis. 2 Coríntios 4, versículos 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Satanás faz várias estratégias para promover o pecado no mundo, mas a Bíblia nos anuncia soluções para escaparmos dessas estratégias. Ele faz que o pecado seja como uma isca dourada num anzol enferrujado. Ele apresenta o pecado como se fosse uma coisa boa. Ele minimiza a nossa percepção de como o pecado pode ser destruidor. Ele representa Deus exageradamente bondoso. Então pode pecar porque no fim de tudo ele vai esquecer. Ele gosta de apresentar o pecado como é fácil de arrepender-se e deixá-lo. E ele quer nos convencer que uma aproximação ao pecado não é perigosa. Pode andar com o pecado sem o pecado se sujar. E ele também, como nós estudamos a última vez, ele gosta de mostrar que os homens pecaminosos são abençoados. Mas até que eu fui para o santuário, assim eu entendi o seu fim. Talvez não pensava que Satanás tem tantas armadilhas para incentivar pecado no mundo. Ele sabe bem que nosso coração é enganoso e o propósito dele é de mentir. Ele é o pai da mentira, não na verdade nele. Então quando tem ele junto com o coração enganoso nosso, ele faz festa. É um par perfeito. Ele não só sabe mentir, mas a mentira faz parte da sua personalidade. Então ele não tem outra preocupação no mundo do que causar os incrédulos ficarem cegos. 2 Coríntios, voltando uma página, 4:4 de 2 Coríntios, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou os entendimentos e Ele sabe bem mantê-los cegos. A ação nossa na face de tentação não é contemplá-la, ter uma curiosidade, mas qual seria o fim? Será que este pecado essa tentação é tão destruidor? Não convém ficar curioso e nem convém confiar-nos em nós mesmos. Os que são curiosos sobre as tentações e quer saber o fim delas, chama-se tolos e caídos. O inimigo de toda a justiça quer ainda te causar a cair e começar e continuar pecando. Mas outra artimanha dele, ele quer apresentar o sacrifício de uma vida santa como sendo pesados. O sacrifício de uma vida santa não vale a pena. Com a sua astúcia maligna, ele procura que o pecador não perceba a verdade das bênçãos dos fiéis que sofrem, mas ele quer tampar os olhos e quer mostrar que não há ninguém que sofre como os santos. Ele quer que você pense assim: não há outros no mundo que levam tantas aflições do que esses que querem andar glorificando a Deus. Ele insiste: olhe a Jó, olhe ao Jó, olhe como um problema após o outro veio afligir a sua vida. Ele continua: melhor é andar, mesmo em pecado, em caminhos que têm menos problemas e sofrimentos. Ele pergunta a nós: quem senão um louco gastaria os seus curtos dias aqui na terra com perseguições, quando tudo poderia ser evitado, vivendo menos santo e mais dedicado à carne e ao mundo? Quem, senão um louco, sacrificará-se para glorificar o Senhor? Não há recompensa que vale tantos sacrifícios. Com tais engodos, milhares são levados à perdição, e lá na perdição eles reconhecem que foram tapados, foram enganados, foram levados a acreditar numa mentira, como se fosse a verdade. Conforme Lucas 16, 24 a 31, o rico que foi para o inferno, é bem capaz que Satanás engodou o seu entendimento, mas é melhor ficar rico e gozando dos prazeres desta vida, do que ser como aquele pobre, pois olha ele, Deus desamparou ele, por isso ele é pobre, e sentado às minhas portas, e os cachorros estão lambendo as feridas dele. Mas que sacrifício para ser um santo! Goza bem da sua riqueza, mas na perdição parece que
a cegueira está tirada dos olhos e ele entende a verdade. Não valeu a pena os prazeres do mundo em troca desta perdição eterna. Parece que valeu a pena para o pobre sofrer um pouco em curta vida para ter a eternidade no seio de Abraão. Aí eles entendem. Para nós não cairmos neste engodo, essa mentira de Satanás, devemos entender que os problemas dos cristãos tornam-se glória para Deus e vantagens para nós, o seu povo. Deus faz que as perseguições pela fé ou aquelas aflições de correções, das correções, sejam para a sua glória e para o nosso bem. Pedro ensina que quando somos vituperados pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. Cristo é blasfemado os de fora, afligindo-nos, eles blasfemem ao Senhor. Mas nós, ficando firmes, Ele é glorificado por nós. E o Espírito de Deus repousa sobre nós naquelas horas, nos dando a graça. Então, os problemas e as aflições que os cristãos tenham, tornem para ser glória para Deus e vantagem nossa. Se Satanás tenta te convencer que a vida da retidão dos salvos é isenta de bênçãos, ele está escondendo a verdade toda. Nós podemos até sermos corrigidos com a vara de Deus, e é certo que naquela hora ninguém gosta, não parece glorioso, não temos gozo nas correções, mas depois as correções produzem um fruto pacífico de justiça. Então, nas correções e as aflições que o cristão tem, trazem ricas bênçãos. Deus não nos deixa naquelas horas sem levar as aflições e os sacrifícios e sofrimentos para ser para a glória dele e para o nosso bem. Podemos ler Romanos 8, 28 juntos. Romanos 8, 28. Vamos ler juntos. E sabemos que as coisas contribuem juntamente para o bem, aqueles que são a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, talvez não sejam bons, mas contribuem, resultem em glória para Ele e para o nosso bem. Pode ser que somos atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos e lutamos para mortificar a nossa carne. Contudo, a graça de Deus impede que aquelas lutas nos vencem, mas que nós vencemos. Pelas desavenças, a vida de Jesus é declarado para os outros nos nossos corpos e Deus recebe a glória nisso tudo. Para o cristão, não é pesada a carga que faz Jesus ser manifestado na sua vida. Pode imaginar 120 anos, Noé sendo criticado, mas aquelas ondas que destruíram todo mundo,
levou ele para a salvação. As ondas do dilúvio, Deus fez que fossem glória para Noé. As pedras fizeram que este vão visse a glória de Deus. E aquele espinho, a fraqueza do espinho na carne de Paulo, aperfeiçoou o poder de Deus na sua vida. Na verdade, os sacrifícios e a vida sacrificada para o Senhor não é somente pesada, mas leva-nos a glorificar Deus e leva para o nosso bem. E também é bom entender que as aflições que nós temos só atingem o corpo e não na parte nobre do crente. As aflições podem atingir o corpo e até o nosso coração, mas a nossa consciência não fica ofendida e ninguém pode tirar o seu gozo. Conhecendo a graça de Deus é recompensa suficiente, mesmo que o corpo sofre e o coração seja dilacerado. 1 Pedro 3, 13 a 17 diz: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. E estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Amém? Eles querem fazer mal para nós, e fazer mal mesmo, mas somos bem-aventurados. Eles não atingem ou tiram de nós uma boa consciência, e além de tudo, ainda temos a coroa, ainda temos Cristo e o céu. Em Tiago 5, versículos 10 e 11 diz: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Podemos saber que os sacrifícios podem custar fisicamente, mas as glórias espirituais fazem que tais sacrifícios não estejam tão pesados quanto parecem. Amém? Quando Satanás vem dizer: olha a vida de Jó, você pode responder: olha a vida de Jó. Olha como o Senhor foi misericordioso e bondoso para com ele.
diz que Jó era o homem, não tinha homem mais justo do que ele em toda a Oriente. Mas veio acontecer que a esposa falou: amaldiçoa Deus e morra. E ele falou: Deus dá e Deus tira, louvado seja ao nome do Senhor. E o fim dele foi muito melhor do que o que ele perdeu. Ele ainda tem a coroa, ele ainda tem Cristo e o céu, e os louvores cantados a Deus. Então, podemos ter aflições e sacrifícios de uma vida santa, mas não são tão pesados. Os problemas que temos tornem-se glória para Deus e vantagens para nós. Em segundo lugar, vimos que é confortante considerar que todas as aflições não atingem a parte nobre do cristão, a sua consciência, a sua posição com Cristo, as coroas, nosso destino final. As aflições não atingem essas partes. Em terceiro lugar, podemos considerar também que as aflições e vexações apenas acontecem em momentos curtos e passageiros. É só um pouco de tempo. Como é pouco de tempo? Pastor, você não viu a vida de Jó, que parece uma eternidade sofrendo? Se fosse desde o seu nascimento até a sua morte, era tempo curto. A nossa vida é como um vapor. A vida em Hebreus 10, quero que os irmãos lessem lá, Hebreus 10, 32 a 37. Hebreus 10, 32 a 37. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes como os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aquela palavra, versículo 37, pouquinho, diz o George Ricker Berry, que significa, esta palavra pouquinho, literalmente é um pouquinho de tempo. Um pouquinho de um pouquinho de tempo. Assim a vida. Porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Pode ser que temos aflições, mas a vida é curta, e sendo o fato que Deus não retarda a sua promessa, somos instruídos que os sacrifícios que venham temporariamente a nós, não cancelam em nada as glórias que teremos eternamente. Pense da vida de Jesus. Quantos aqui têm mais do que 35 anos de idade?
bastante de nós. Mas esta foi a vida de Jesus. Não mais do que 33,5, 34 anos de vida. E tinha menos de 4 anos em ministério público. Estes anos curtos eram privados de conforto e abundantes em desentendimentos, rejeições, traição, incredulidade da maior parte da população. Ele foi negado, abandonado, envergonhado, injustamente crucificado. Mesmo com tantas aflições trabalhosas, uma gloriosa exaltação estava perante ele. Se a vida de Cristo estiver um exemplo para nós, podemos ser confiantes que há grande recompensa depois da vida sofrida. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele viu a salvação do teu povo. Ele viu o eterno agrado ao seu Pai. Ele viu a soberana exaltação da sua pessoa e do seu nome sobre todo nome. E ele viu a honra eterna à destra do seu Pai. Estas são só algumas das recompensas do gozo que lhe estava proposto perante ele quando sofria. Além dessas aflições que ele sofreu, pelo qual somos chamados, a sua vitoriosa é um exemplo hoje para todos que se arrependem e creem nele pela fé. Cristo passou por essas dificuldades. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, para salvar o seu povo. Ele dá, pelo pouco tempo que ele tinha de sofrimento, abunda em bênçãos eternas e gloriosas em cada um dos milhares e milhões do seu povo. Se você se julga pecador, arrepende-se dos seus pecados e crê neste Cristo que Deus deu como vitorioso. E depois vive pela fé, vive para Ele e como Ele. Ele exemplifica que tudo sofrido por causa da verdade tem grande recompensa. Para não cair nessa artimanha que Satanás procura apresentar o sacrifício de uma vida santa como sendo pesado, lembra que os problemas e os sacrifícios que tenhamos tornam-se para a glória do nosso Deus e para o nosso bem. Lembra também que esses problemas atingem o que é temporário. Lembra também que essas aflições atingem a parte física de nós, mas não atinge a nossa consciência, nem tira de nós as coroas, o céu e a nossa herança que temos em Cristo. Acho que convém pensar também que os problemas dos ímpios são bem mais pesados do que os problemas que eles podem causar aos crentes. As aflições nossas têm o conforto de Deus. Temos a sua presença e temos a sua graça. Mas os ímpios só têm juízo depois. Se o homem... Vamos ler Salmo 7, 12 a 16. Salmo 7,
12 a 16. Alguém gostaria de ler essa passagem, 12 a 16? Fiquem à vontade. Amém. Os ímpios podem ser usados na mão do tentador, do enganador, do acusador, de Satanás, aquele velho dragão, o diabo. O ímpio pode ser usado na mão dele para nos fazer sofrer. Mas, como que diz, ele cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra volta a ele sobre a sua própria cabeça. A sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Os problemas dos ímpios são mais pesados do que os problemas que eles fazem aos crentes. Em Tiago 5, deixe-me ler, fala sobre os ricos, não os ricos em geral, mas ao rico que está rico por fazer violência. Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e prantear por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Qualquer rico? Não. Versículo 4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os que fiquem ricos por ser injusto pelos que estão trabalhando por eles, aqueles que fiquem com parte do salário que prometeram para os ceifeiros, aquele que guarda aquela parte para ficar rico, aquela vai correr por dentro deles, pela eternidade, como que diz aqui, dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne, entesourastes para os últimos dias. Versículo 5, deliciosamente vivistes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Para estes ele diz, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Os problemas que os ímpios têm nesta vida são maiores e mais pesados do que os problemas que eles podem provocar a nós. A verdade é exatamente oposta das mentiras de Satanás. A verdade é que são pesadas as vidas dos ímpios, mais do que a vida dos salvos. Os cristãos têm um final feliz, mas os ímpios não. Os cristãos têm paz no meio da aflição, e a sua consciência é aguardada em paz. Os ímpios, apesar das aparências, não têm paz. Isaías fala em Isaías 57, 20 e 21, para o ímpio
não há paz. Qual é a vantagem, então, ter a riqueza, a abundância, bons negócios, ou numerosos conhecidos e planos grandiosos, se a ira de Deus está permanecendo sobre a sua vida? Que adianta? Quando Satanás vem a você mentindo, a vida dos santos, a vida é somente sofrida. Considera essas verdades. O crente é atribulado, mas não angustiado. O ímpio é atribulado e também angustiado. O crente é perplexo, mas não desanimado. O ímpio é perplexo e também desanimado. O crente é perseguido, mas não desamparado. O ímpio é perseguido e também desamparado. O crente é abatido, mas não destruído. O ímpio é abatido e depois destruído eternamente. O crente traz a mortificação do Senhor no corpo, para a vida de Cristo se manifestar no seu corpo. O ímpio terá a mortificação em juízo, mas não conhecerá a vida. Depois que o crente padeça, ele é aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fortalecido. O ímpio padeça e depois é rejeitado, não tendo amparo divino nenhum. Pelo fim dos ímpios ser angustiado, Satanás deseja que eles não considerem a verdade sobre eles, mas fiquem olhando a vida ruim dos cristãos, que ele diz que é ruim. Não deixe de ser enganado por ele. E os cristãos, não deixem de exercitar-se nas defesas habituais para não cair nessa ou outra armadilha. Quais são esses defesas habituais? Uma coisa é bom de ser contente com o que tem. Jesus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Seja contente com o que tens. Procure as melhores coisas que acompanhem a salvação. O crescimento na graça, o crescimento no conhecimento de Cristo. Procure a conformação na imagem de Cristo. Procure o fruto do Espírito. Ande pela fé e não pela vista. Vamos ler, por terminar, 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Temos uma vida sacrificada, mas não é pesada demais. Amém? Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque os que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Fique olhando no que é eterno. Que Deus te abençoe e te dá sabedoria. Que Deus abençoe. Obrigado.